Eu não saio mais daqui. Valeu, meu amigo Alelupe. Estamos aqui ao vivo, direto do Festap 2022, para brilhantar a nossa tarde de domingo, que vamos até bem tarde, né? Oxe, hoje começou o dia todo. Olha aquela galera aqui, domingão, já passaram pelo primeiro momento. Estamos aqui começando a segunda palestra do dia. Já passou para aquele cafezinho lá, já estão recuperados. Já passaram pelo pior momento, que é acordar e vir para cá cedo às 9 horas. Mas nós já estamos aqui ao vivo e também começando essa segunda parte, ou as segundas palestras em todos os nossos auditórios. Ontem o dia foi brilhante. Olha, eu consegui o dia ontem acompanhar, aqui, mas só pelo YouTube. Aqui eu não consegui. O mais gostoso, cara, é você ver a galera, a hora que sai da palestra, interagindo com eles, o brilho no olho, a vontade de pegar o próximo e estar hoje aqui, né? E de voltar hoje para cá, né? E começamos hoje a nossa palestra bem, muito bem. Num momento assim, né? E é importante dizer, nós temos um tema que é criatividade, propaganda e negócios. E nós estamos hoje dentro de uma grande área, que é a área de negócios. Então, isso é fundamental para quem está dentro da universidade, para perceber o que está acontecendo no mercado e tirar os maiores proveitos daqueles que estão atuando bem e estão aqui conosco durante esses 2 dias. E trouxemos uma galera aí que veio representar um mercado que está crescendo assim no Brasil astronomicamente, né? Então, fala o tema deles, que assim já começamos a chamá-los. Eu estava pensando em gravar um vídeo com você agora aqui, só para a gente começar a dar curto? uma... A gente pode fazer um aqui, por favor, assim fica só para a gente começar assim bem e tal, não sei o quê. Já que o tema é esse, podemos já... Puxa... Para falar assim do vídeo, falar assim, e aí, galera, estamos aqui direto do Festap, vem para cá você que perdeu tudo isso. Vamos falar já o tema, né? Eles vão entrar com potencializando resultados por meio de integrações de marca em vídeos curtos. Então, para começar, eu queria chamar a Érica Dias, Head of Creators Management da Quai Brasil. Você pode escolher. Amanda Nogueira, que é a Head of Content Operations, também da Quai. Pode vender qualquer coisa no live commerce se você souber ser um bom host e entreter a sua audiência ali. Em novembro de 2019, o Quai começa a ter uma operação aqui no Brasil. A gente tinha uma base de usuários já grande naquela época e a gente começou a ter uma operação de suporte que vai se expandir em abril de 2021. Antes disso, logo depois, né, do IPO que foi feito em Hong Kong. Em junho de 2021, o Quai, né, a Quai Show como um todo, atingiu 1 bilhão de usuários mensais ativos em todos os nossos mercados. Bom, o Quai, né, a Quai Show, que é o nome da nossa empresa mãe, o nome é mão rápida, leve, no caso, então significa isso, né? É um tipo de entretenimento rápido para você deslizar no seu telefone. O nosso aplicativo ele é focado em conteúdo, então você tem um feed que é completamente orientado pelo conteúdo e não tanto pelo criador, como em outras plataformas. A gente tem aqui uma diversidade enorme de verticais de conteúdo que a gente trabalha. A comédia é um ponto forte, então, aqui no Brasil, as sketches são muito bem aceitas e populares. A gente tem uma vertical super forte de notícias também. Recentemente, a gente transmitiu uma live da CNN durante a apuração das eleições. A gente atingiu mais de 100 mil de audiência simultânea. Então, assim, notícia também é um conteúdo que é super popular no app. Esporte, nós somos os patrocinadores aqui das seleções masculina e feminina. Então, agora, na Copa do Mundo, acompanhem aí no Quai, a gente vai ter muito conteúdo exclusivo da seleção. Música, que o Fabrício vai conversar um pouco mais com vocês, mostrar alguns cases, e Telequai com a Érica também.
Então, é uma diversidade enorme aqui, que contempla muito o interesse da audiência e a pluralidade que a gente tem no Brasil. A nossa audiência, nossa base de usuários é de pessoas comuns, que abraçam aqui a realidade. Então, a gente até costuma dizer que, além do nosso algoritmo ser mais democrático, o Quai, diferente de outras plataformas que geralmente funcionam num esquema de palco, né? Então, o criador ele tem algo a mostrar, então ele sobe num palco e mostra algum talento que ele tem. O Quai, ele é como se fosse uma praça. Todo mundo se encontra nessa praça no mesmo nível. A gente fala que qualquer pessoa está apta a divulgar o seu conteúdo, a compartilhar o seu dia a dia e compartilhar a sua vida no Quai, como qualquer celebridade faz também, e ter a mesma chance de ser visto. Então, a gente preza muito pela diversidade, pluralidade e nesse algoritmo bem democrático. No Brasil, nós temos 45,4 milhões de usuários mensais, né? Esse é o último cálculo do Comscore. No mundo, 1 bilhão de usuários ativos no mundo. E, em 2021, o Quai foi o app mais baixado do Brasil. Terceiro app mais baixado do Brasil. Aqui é só um pouco mais do demográfico aqui, da nossa base de usuários. Então, representa muito o Brasil. Esse número, né, 59% da audiência é de mulheres e 41% é um público masculino. Isso varia um pouco, mas, geralmente, é bem próximo um do outro. 96% usam Android, 85% têm acima de 25 anos. Então, é um público com potencial de consumo e interesses diversos. Bom, se você quer começar, né, a postar ou trabalhar com projetos de marcas, conteúdo, numa plataforma de vídeos curtos, acho que a principal dica que a gente sempre passa de boas práticas é entreter o seu público nos 3 primeiros segundos, se você conseguir. A gente fala que os aplicativos são de vídeos curtos, né? O Quai é um aplicativo de vídeos curtos, mas o que significa um vídeo curto? Ele pode ter 15 segundos e ser um status, ou ele pode ter até 5 minutos, que é um curta-metragem. Então, para você manter esse usuário entretido, você tem que captar a atenção dele logo de início. Se seu vídeo for mais longo, pensar em uma estratégia para mantê-lo engajado aí nesse vídeo. Bom, aqui a gente tem até as dicas de hashtags, né? Usar o vídeo na vertical. Nós somos um aplicativo de celular, então, se ele está na vertical, ele está numa tela cheia, é melhor para o usuário se engajar com o seu conteúdo. Essas são as principais ali, dicas, né? Trabalhar na descrição, nas legendas. Então, você tornar aquele vídeo inclusivo. Muita gente assiste, se diverte, se informa e aprende no Quai. E, muitas vezes, em um momento de transporte, né, voltando do trabalho, indo para o trabalho, então, às vezes, não escuta um áudio, a legenda é super importante também, pensar nesses momentos. Agora, a gente vai falar um pouco dos cases, o Fábio vai contar um pouco para vocês aqui dos cases de música, para vocês entenderem que criatividade é tudo aqui. Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia nesse domingo aí. Então, um solzinho bacana para fazer um churrasquinho em casa, mas é muito bom entender o interesse de vocês por criatividade, propaganda e negócio. E é importante para a gente estar aqui trazendo essa experiência tão nova e tão, acho que disruptiva para o mercado de lidar com vídeos curtos e produção de conteúdo nessa área. Eu estou à frente da música
no Quai há 1 ano e 1 mês já, e a gente tem algumas experiências... Parece 8, né, Fábio? Parece. E a gente tem algumas experiências muito interessantes colocadas nesse contexto que a Amanda falou. Assim. A gente é uma plataforma que se propõe ter a cara do Brasil, se propõe estar nos lugares mais diversos, se propõe ir para os ambientes mais democráticos, para essa praça. Então, a gente tem muito conteúdo de música nordestina, brasileira, e uma coisa muito interessante que a gente percebe é que a gente não tem uma influência tão grande como os aplicativos do mercado norte-americano e europeu. Então, a gente tem uma conexão muito próxima com a música do Brasil, e eu vou mostrar nesses casos aqui agora. Em música, a ideia é desenvolver um ecossistema completo no Quai. Então, assim, a gente não tem só os criadores, os artistas, as grandes celebridades, mas a gente também está buscando os canais, os cantores comuns, as pessoas que reagem aos vídeos das celebridades, os compositores, os produtores, os festivais, os fotógrafos, as marcas que participam em música. Então, você vai ver, nem sempre é um artista ou um criador, mas uma marca, um evento, uma possibilidade nesse sentido. Os espaços de promoção de música, para quem conhece os aplicativos de vídeo e short vídeos, o que a gente mais utiliza são as hashtags. A gente tem uma hashtag de desafio, ou, na verdade, nem tanto de desafio, mas cada vez mais de promover uma ação, uma música nova, uma atividade ligada a um conteúdo musical específico. A gente faz hashtags de música 1 vez, 2, às vezes até 3 vezes por semana, lá no qual eu sou tido como a vertical mais fominha, porque eu quero... Sempre tem novidade, música, e a música brasileira é uma coisa muito pungente, então a gente está sempre trazendo coisas interessantes. Então, é uma briga interna boa, né, Fábio? Hã? É uma briga interna boa. É uma briga interna boa. Então, a gente sempre tem destaques de artistas, por exemplo, esse aqui é aquela música Tem Cabaré Essa Noite, do Natan, que chegou um número muito gigantesco no Quai. A gente chegou com... Acho que foi 700 mil videoviews em uma semana. 700 milhões de videoviews em uma semana. A gente faz as Age Fives, que significa exatamente o quê, Amanda? Age Five? Gente, nada mais é do que uma página dentro do aplicativo. Então, é uma página que é agregadora de conteúdo. É uma página interativa, com recursos dinâmicos, para você participar de alguma campanha. E que são incríveis para aplicação de conteúdos diversos, com o mesmo recorte, e para aplicação de marcas também. Então, a gente fez uma campanha muito interessante no São João, com um parceiro nosso no Nordeste, que é o Sua Música. A gente foi ao São João de Caruaru e de Campina Grande, e a gente trouxe uma semana muito forte de forró, piseiro, música sertaneja, etc., que faz muito sentido para o aplicativo que tem a cara do Brasil. A gente tem as páginas de áudio também, que são onde a gente tem os nossos playlists de gênero, novidades, desafios, etc. E a gente também tem os filtros específicos utilizando para promover música. A gente usou esses exemplos da festa junina porque é bem recente, é uma atividade muito importante do ambiente do Quai. Ano passado a gente lançou o clipe do Dom L também, exclusivo, pela primeira vez. Né? A gente lançou um clipe do Dom L em formato vertical. A gente fez uma campanha com o El Chan na época do Carnaval, um concurso de danças com o El Chan. A gente foi a Jaguariúna, fez live streaming do Barões da Pisadinha e patrocinou o evento. Então, assim, a gente tem atividades nesse recorte cada vez mais popular. Então, sertanejo, música baiana, piseiro e forró, rap, trap, etc. Vou falar um pouco do que a gente está fazendo agora também. Acho que é legal assim, esse slide que o Fabrício está mostrando, porque mostra diferentes formatos nativos do vídeo curto aqui, de um aplicativo de vídeos curtos. Mas a gente
a gente sempre trabalha todos eles, principalmente com música, que é tanto um recurso para o usuário criar o próprio vídeo, como também é o próprio conteúdo. Mas nós também temos as tendências, né, do Quai, e aí, em seguida, vocês vão ver outras formas de trabalhar um conteúdo de marca, fazer a sua campanha viralizar dentro de um aplicativo de vídeo curto, sem necessariamente usar esses formatos que são padrões aqui, né, do nosso dia a dia. E aí uma coisa muito interessante que a gente fez, que a gente tem muita proximidade com as agências e com os artistas, foi a campanha de lançamento de um álbum, que é uma coisa que os vídeos curtos são famosos por lançar tendências e videoclipes e singles, mas um artista muito grande, muito popular na plataforma, que é o João Gomes, eu acho que a maioria das pessoas conhecem na pandemia, é um guri de 19, acabou de fazer 20 anos, mas que cresceu muito, e que a gente criou, através de uma Age5, a gente fez um lançamento do álbum completo dele. Então, a gente postou todas as músicas, trechos de todas as músicas, e fez uma campanha para fazer essa ação. E os resultados foram bem impressionantes. O primeiro vídeo, o single, teve 606 milhões de video views em uma semana. Foram postados oficialmente usando a música 178 mil vídeos originais dentro do Quai. E a Age5 teve mais de 200 mil paid views em uma semana. E o tempo do usuário na página Age5 foi 3 minutos, 3,2 minutos, que é um dado também bastante importante, porque é bastante tempo navegando ali naquela Age5. E outra coisa que foi muito legal é que a música, como a gente lançou um álbum, a campanha, o single da campanha era o Digo Não Digo, que é o nome do disco. E a gente lançou o álbum que tem várias músicas, tem música dele com a Pitty, com a Vanessa da Mata, etc. Mas aí teve um hit no Quai. Foi na semana do Dia dos Namorados, e aí o pessoal usou aquela campanha que ele fez uma música para Maísa, aquela atriz. E aí virou uma campanha de Dia dos Namorados, assim, meio que orgânica na plataforma. Então, essa música Dengo teve um resultado quase tão impressionante como o single principal. Outro dado importante, só em maio o João Gomes cresceu 1.300.000 seguidores durante um mês. E video views no perfil de João Gomes no mês de maio, mais de 40 milhões de video views no perfil dele. E eu acho que isso é um testamento legal da oportunidade, do quanto democrático a plataforma é, né? Você não precisa ser uma celebridade ou ser alguém famoso para você se destacar dentro da plataforma, porque a forma como a nossa plataforma é construída é justamente isso, para democratizar o acesso e a distribuição de conteúdo. Então, se você fizer algo interessante, se você conseguir se conectar com a sua audiência, com os usuários do Quai do outro lado da tela, eles vão te ajudar a crescer, eles vão exponenciar você, o nosso algoritmo automaticamente começa a promover você dentro para pessoas que têm o mesmo interesse que você, e aí você consegue ter efeitos como esse aí do João Gomes, que você cresce 1.300.000, 2, 3 milhões num período de tempo super curto. Desculpa, Fábio. Tranquilo. Hoje em dia, o João Gomes é uma mega celebridade brasileira agora. Mas há 2 anos atrás, quando começou na plataforma, 1 ano atrás, ele era um cara de 18 anos que estava fazendo os primeiros lançamentos, entendeu? Então, assim, o suporte das plataformas de vídeo curto para esse tipo de artista musical muito novo é muito importante para o que está acontecendo agora no país. E a gente vai dar alguns outros exemplos na sequência. Então, está aqui o lançamento do álbum, foi uma campanha muito legal. Hoje, o João Gomes é o artista número 1 no Quai. Ele sempre aparece entre os mais ouvidos. Hoje ele é um dos número 1 em todas as plataformas. Mas no Quai ele não perde essa relevância. Tudo que ele faz vai muito bem na plataforma. Umas boas práticas para a música, que eu acho que é importante fazer assim, mesmo que seja uma coisa criada caseiramente, como a Amanda disse, uma praça, é importante a gente pensar na qualidade de som e imagem, para a gente poder acelerar isso aqui. E ter uma performance mais interessante. Não usar
coisas com marca d'água de outros vídeos, tentar ter um conteúdo original criado no ambiente do Quai, as ferramentas de criação de conteúdo para o Quai são muito boas. Frequência, cuidado com os erros ortográficos, não ter links na descrição, entender as normas da comunidade, participar sem o usuário e usar vertical e tela cheia. Outra coisa importante para a música é, se você fizer cortes de clipes inéditos e usar sempre a parte mais relevante da música. A gente faz isso para os lançamentos, mas é importante os artistas entenderem, e as gravadoras, os artistas estão super ligados nesse aspecto. Acho que... E uma coisa que é importantíssima é que a música tem um cross com as outras verticais, e aí eu vou poder passar para a Érica para ela contar dessa tendência de estar próxima às outras verticais também. É isso. Obrigado, pessoal. Acho que, complementando o que o Fábio estava falando, né, tanto eu, que cuido da parte de criadores e de Telequai, como ele com a música, o nosso objetivo dentro da plataforma é manter o usuário ali com um conteúdo bem relevante. E falando de Telequai, vocês já ouviram falar em Telequai? Alguém conhece? Alguém já assistiu alguma novelinha? Nunca no Quai? assistiram uma novelinha? Novelinha aí. de 1 minuto, isso. O Telequai, A minha esposa levantou a mão, mas ela é suspeita ali. tem um viés ali, né, Paulinho? Mas o Telequai ele é um formato de novela que começou na China, né, onde a nossa empresa é nosso headquarter, e veio para o Brasil. Vou até pular um pouquinho do YouPix, só para falar um pouquinho do ambiente de Telequai, né? Quando a gente veio para o Brasil, a empresa viu que aqui é um país conhecido por novelas, conhecido por entretenimento. A gente exporta novelas para outros países, para outros continentes, e tinha aí uma oportunidade para a gente trabalhar um novo formato, que é o formato de novelas curtas. Isso que é o Telequai hoje em dia. Em inglês, esse formato chama scripted drama, que significa o drama em script, né? O drama roteirizado, desculpa. E foi daí que a gente começou a trabalhar esse formato, que hoje em dia é um dos mais relevantes na plataforma, é um dos que tem uma taxa de retenção do usuário, um número grande, um dos maiores números de retenção aqui do usuário dentro da plataforma, e é dele que eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Então, é isso. Afinal, o que é o Telequai? Ele, num breve resumo, eles são as novelas em tempo curto, as novelas em formato vertical, as novelas que falam de dramas reais, de tramas reais, e que têm uma grande reviravolta. Eu desenhei aqui uma fórmula, né, que a gente trabalha muito, que são 3 pontos principais para um roteiro de Telequai ser bem construído e ter um sucesso dentro da plataforma. O primeiro deles a gente chama de stop power, que são os 3 primeiros segundos da história. O segundo é o ritmo dinâmico e as dramas reais. É um assunto, um tema que você vai conseguir envolver a audiência, que vai conseguir conectar com a audiência dentro daquela história. E o terceiro é o final surpreendente. Tudo isso daqui, você consegue um resultado que tem uma maior retenção, uma maior distribuição dentro da plataforma. Uma das principais métricas para garantir a distribuição da plataforma é a nossa taxa de retenção. Então, conforme você consome um conteúdo, a plataforma entende que você gosta daquele conteúdo e começa a te distribuir conteúdos similares. Então, isso é super relevante para um canal de Telequai, um criador, um músico, conseguir se conectar com a nossa audiência. E aí, consequentemente, o número de visualizações que acabam sendo bem grandes também. Essa daqui é a Markelly, é a nossa maior estrela de Telequai hoje em dia, ela tem mais de 5 milhões na plataforma. Ela entendeu a fórmula do Telequai, ela que roteiriza, ela dirige, ela atua e ela edita os próprios vídeos. E, recentemente, a gente teve aqui no Brasil a Gabriela Spanik. Não sei se é da época de todos vocês aí, mas ela é a atriz da Usurpadora, que fez muitas novelas mexicanas que passaram no Brasil. Oi? Paula Bracho, E aí eu coloquei um trechinho aqui de um vídeo que a gente gravou com ela, para vocês entenderem como que é um pouco da pegada do Telequai. Quem tá aí? Ixi. Eu sou Paula Bracho. Acho que ficou um trechinho... Bom, ficou um trechinho bem curto aqui. Quem tá aí? Voltou, né? Eu sou Paula Bracho.
Acabou ficando um trechinho bem curto aqui, mas acho que deu para vocês entenderem que bem um dramalhão aqui. A gente conseguiu trazer essa identidade que tinha da Paola, né, dessa personagem que foi tão icônica, para dentro do contexto da Markelly, para dentro do contexto de Telequai. Aqui eu fiz para mostrar para vocês, eu fiz um recorte de um episódio de um outro canal de Telequai, mas que são trechos bem curtos, mas para exemplificar esses 3 momentos que eu comentei com vocês, do Stop Power, do drama e do final do surpreendente. Então, no Stop Power, daria, acho que tem 5 segundinhos de vídeo, mas que é onde você vai prender a audiência com o tema que você está trazendo para aquele episódio. Eu só não sei se eu dou play aqui. Vamos ver. Aqueles 3 segundos, 4 segundos que você vai já entender o que é a pegada, né? É o cara que beijou uma menina e a ex ou a atual, a gente não sabe aqui até então, mas que flagrou esse momento. E aí você vem para a parte do drama, que é onde ele vai contextualizar, né, dentro de um cenário real, de um cenário que as pessoas podem se identificar ali na parte da história. Espera aí. Então, eu fiz uns recortes bem rapidinhos, assim, mas só para mostrar para vocês. E aí o final é surpreendente, né? Essa história inteira ela tem 2 minutos e meio. E aí a gente vai para o terceiro momento aqui da história. João. Você me entende? Pra mim aquilo deixou de ser uma brincadeira. Posso ser uma idiota, mas eu realmente estava gostando. Idiota. Como assim? E aí tem um final surpreendente, onde, na verdade, ele acaba ficando com a pessoa que ele queria fazer os ciúmes para a namorada. Então, assim, esse eu acho que é um esqueleto do que é a história do Telequai, e de um formato que funciona realmente dentro da plataforma. Eu separei aqui os principais canais que a gente tem hoje em dia. Então, primeiro, a Markelly, que a gente já mencionou ela. O terceiro é o Diretor Tel. A gente tem o Fora da Tela e o Bondade Existe. São números de seguidores, né? A Markelly é a maior aí do Brasil que a gente tem, com 5,1 milhões. Acho que a gente nem entrou muito desse tema, mas a plataforma ela não tem uma... A gente fala muito que é uma plataforma de conteúdo, não tanto uma plataforma social, porque o número de seguidores não são números grandes, que nem a gente está acostumado em outras plataformas, muito mais porque a distribuição de conteúdo é mais importante do que o perfil do criador, né? E a quantidade de views que você vai ter independe da quantidade de seguidores Exatamente. que você tem. Se o seu conteúdo, se você... eu, na plataforma, a minha esposa e minha filha me seguem na plataforma, mas se eu fizer um conteúdo bacana, o meu conteúdo vai ser distribuído para milhões de pessoas, independente da quantidade de pessoas que me seguem. De novo, parte do aspecto democrático de distribuição de conteúdo que a plataforma tem. Exatamente. E aí eu trouxe uma brincadeira aqui para vocês, né? Como eu falei, esse formato ele nasceu na China muitos anos atrás, e lá eles não evoluíram, mas assim, eles já estão muitos anos na nossa frente, né? Tem um canal lá que chegou em 20 milhões de seguidores, o que é muito, muito raro para a plataforma, por todos esses motivos que o Paulinho a gente comentou agora. Mas eu trouxe um exemplo que eu achei legal para mostrar para vocês como é que é. Também não está legendado, tá, gente? É só para vocês verem a estética mesmo do que é um Telequai da China. 哎，江日曦，我有事儿跟你说。咱俩很熟吗？你能做我女朋友吗？我喜欢你。做梦呢吧？ Eu concordo com o que ele falou, né? 滚！这位同学，你谁啊？啊，我是江日曦朋友。 A gente pode até interromper, já que a gente não está ouvindo muita história aqui, né? Mas é só um bônus mesmo para mostrar para vocês. Eu acho super legal, assim, eu tenho o Kuaishou, né, o aplicativo da China baixado, e eu fico presa nessas histórias, em olhando a estética, em olhando como eles gravam, e acho que a gente tem muito a aprender sobre isso. Eu vim do universo de criadores, então estou acostumada com grandes produções, né? E quando eu fui ver esse da Markelly, que eu falei que ela dirige tudo, é uma gravação com celular, é uma gravação muito dinâmica, é um outro formato de você conseguir prender a audiência, realmente trabalhar, mudar o que a gente pensa sobre o universo de gravações.
E aí, dentro disso, né, a gente fez recentemente uma parceria com o SBT, com a novela Poliana. Foi um spin-off que a gente teve da novela dentro do Quai, foram 18 episódios. Dos 16, foram, na verdade, assim, 16 episódios, e a audiência escolheu o final do último episódio, que foi dividido em 2 partes, que era o 17º e 18º episódio. Isso gerou... Não, eu só queria complementar que, além desse Você Decide, né, que os usuários escolheram o final da novela, a gente também, simultaneamente, rodou 2 challenges, né, 2 atividades temáticas que as pessoas podiam interagir com os personagens e até terem os seus vídeos sendo mostrados durante a novelinha. É verdade, obrigada, Amandinha. E aí foi muito legal o resultado. Então, foram, no total, 18 episódios publicados, uma média de 2 milhões de visualizações por episódios e mais de 1,5 milhões de likes nesses conteúdos. E o legal dessa produção foi que a gente desenvolveu, junto com o SBT, que é uma referência aí de novelas, também de produção de novelas, para adaptar esse roteiro, né, esse formato de entretenimento para os short videos. E funcionou super bem também esse projeto aqui que a gente fez com eles. E aí, por último, antes de passar para o Paulinho, contar que também esse ano a gente esteve no YouPix para falar de um projeto que a gente fez em parceria com o Elo. Foi nosso primeiro projeto comercial de Telequai. E foi um trabalho super interessante que fomos nós, né, do Quai, com a Elo e a Almap, né, o nosso cliente, e produzido pelo Porta dos Fundos, também uma referência aí de vídeos curtos e que está passando por esse processo de adaptação para o vertical, né? E o resultado foi super interessante. Vou passar a bola para o Paulinho, que ele conta aí os detalhes para vocês. E eu acho que eu posso ficar em pé? Não que em pé e sentado faça alguma diferença, né? Eu em pé e sentado não vai mudar muito, mas pelo menos eu consigo enxergar aqui. E assim, acho que a vantagem de estar muito tempo no mercado é que eu consigo, eu vi algumas transformações da forma como conteúdo impacta publicidade, impacta negócios, né? E como que tudo isso que a gente conversou aqui até agora impacta de fato a vida de vocês pensando em negócios? Eu acho que a primeira transformação é a transformação da forma como as pessoas consomem conteúdo. Antes era unilateral, então você estava de um lado da tela, o conteúdo estava do outro, você simplesmente consumia sem interagir. As pessoas não têm mais essa vontade, né? Hoje é super importante você conseguir interagir e engajar com o conteúdo que você mesmo que seja só para compartilhar, é importante você conseguir interagir com o conteúdo que você consome de alguma forma. E acho que essa é uma das principais premissas, porque não só isso muda a forma como você consome conteúdo, mas isso muda a forma como você transforma conteúdo em negócios, né? Hoje a gente tem uma necessidade de gratificação instantânea muito maior. Eu tenho 4 filhos, e meus filhos, sim, você quer assistir ou você quer consumir o conteúdo e quer conseguir ter algum retorno muito rápido, né? Você quer conseguir, ou você... se você produz o conteúdo, você quer ter o like, você quer conseguir postar isso de forma muito rápida. Antes você esperava um dia para assistir o jornal. Hoje você abre um browser e pesquisa na internet. Duvido que tenha alguém aqui que tenha ido na biblioteca para abrir uma Barça para fazer uma pesquisa sobre pau-brasil. Hoje, porque você não precisa. Você simplesmente abre o browser e consome. E isso mudou a forma como o negócio é feito, como publicidade é feito também, olhando para conteúdo. E para mim, essa é a principal função que plataformas igual o Quai tem. O Quai, diferente de ser protagonista, a gente quer ser o canvas para que tanto o nosso cliente, o anunciante que quer colocar publicidade dentro da plataforma, quanto o produtor, quem produz aquele conteúdo, eles tenham o center stage, né? Eles tenham o palco principal e a atenção principal das pessoas que estão consumindo o conteúdo. E aí, como a Erika falou, eu acho que o case de Elo foi um case muito bacana. Quem não assistiu, eu convido vocês cada episódio tem alguns minutinhos só, entre 2 e 3 minutos. São 5 episódios. E o que a gente fez, de novo, essa é outra, mostra um pouquinho mais das características que as plataformas novas têm de dinamismo, de conseguir priorizar a autenticidade e espontaneidade, acima até do que a criatividade. Quando você produz uma novela, como você produz um episódio, né, com atores
como uma peça publicitária, isso não nasceu agora, isso já existe há muito tempo. Agora, a forma como a gente colocou isso para fora, junto com a Elo, com a Almap, isso sim é inovação. A gente transformou o formato Telequai, que já existia como formato de conteúdo, num formato comercial em 30 dias. Esse é o dinamismo que uma plataforma que tem flexibilidade, que prioriza esses aspectos de autenticidade, de espontaneidade, podem trazer para o mercado publicitário. E acho que é até legal complementar, né, Paulinho, o quanto que foi legal esse trabalho, porque que foi o nosso primeiro, então também a gente tinha aprendizados ali ao longo do processo, mas o cliente também está aberto a aceitar e entender as nossas dicas, sabe, de conteúdo, assim, de não, isso aqui, se a gente vai trabalhar conteúdo, a marca tem que ter entregado de uma forma que faça sentido, né, para ter esse resultado, assim, para a gente garantir esse resultado de 2,5 milhões de média por episódio, em 4 episódios, foi maravilhoso esse resultado, e foi muito porque teve essa união, né, comercial, a gente aqui de conteúdo, o cliente que topou também todas as nossas propostas ali de roteiro, de estilo de gravação, de tudo isso. E entendeu que esse era um formato nativo da plataforma. Assim, o Ian do Porta dos Fundos é um grande estudioso assim, do formato de Telequai. Ele identificou ali também um potencial de negócio, uma oportunidade que já foi muito em convergência com o que a gente estava fazendo por aqui. Então, é super importante se vocês, no caso, tem uma campanha de uma marca e entender o que é nativo daquela plataforma. Exato. Antes, era muito comum, né, as agências faziam o Hero, né, que era aquele filme, chamava um ator, uma atriz, um cantor famoso, você gravava a sua primeira peça e você replicava essa peça para todos os formatos, né, para todos os canais de mídia. Isso não funciona mais. Se você pegar uma peça que você fez para o YouTube e você postar no Facebook ou no TikTok ou no Quai, você não vai ter o mesmo retorno do que quando você faz uma peça especificamente para aquela plataforma, usando todas as características daquela plataforma. Foi isso que a gente fez com a Elo, usando o Telequai. De novo, esses números, né, os números atualizados é que os 4 episódios já ultrapassaram 100 milhões de visualizações, entre visualizações orgânicas e promovidas pela própria Elo. A quantidade de conversões, e de novo, essa é uma característica importante. Quem está do lado de lá quer ter a oportunidade de interagir. Quando você proporciona para ele uma experiência que é muito mais próxima dele consumir conteúdo do que estar assistindo publicidade, o retorno é 10 vezes mais. Então, a Elo, nós tivemos no Max Media para apresentar esse case essa semana, e a Elo falou, durante o Max Media, que essa foi uma das peças publicitárias que mais converteu novos cartões. Se vocês procurarem ler, inclusive, os comentários, essa é outro para quem está estudando agora para entrar no mercado de negócio com publicidade, com mídia, vale a pena. E os comentários orgânicos de pessoas engajando com a marca, elogiando, falando, estou entrando aqui, está aqui o print screen, fechando aqui, eu estou fechando meu cartão Elo agora, porque esse tipo de publicidade que não é... Dá mais um clique aí, por favor. Aqui os comentários. Aí, vocês estão me convencendo a entrar no time Elo. Quando você se propõe a fazer uma coisa que está mais próxima e que engaja com a sua audiência, o retorno é um retorno, de novo, ele é espontâneo. Ele é um retorno muito mais autêntico do que você simplesmente colocar a publicidade antiga de 2 páginas no jornal. Então, essa é a forma como você quer se engajar hoje com publicidade. De novo, uma forma orgânica, que se aproxima muito mais do seu consumo de conteúdo do que você ter a disruptura de estou aqui no meu momento de lazer, navegando, tendo ali as pílulas rápidas de conteúdo, ou seja de comédia, de notícias, de esportes, do que quer que seja, e a partir desse ponto, você interrompe isso com uma publicidade. Então, essa é uma das lições, é uma das práticas que a gente passa para os nossos parceiros. Quanto mais a sua publicidade parecer um conteúdo, maior vai ser a eficiência dela. Quanto mais a sua publicidade for feita para a plataforma de forma nativa, melhor vão ser os números, não só de visualização, mas o número de engajamento, de conversão, maior, você vai conseguir converter muito mais essa publicidade em negócios para a sua empresa do que você faria se fosse simplesmente uma publicidade vanilla. A gente está muito feliz, a gente vai continuar fazendo esse tipo de iniciativa. Esse já é o 2º formato que o nosso time local cria para atender a necessidade de um cliente. A gente quer continuar tendo essa flexibilidade. Plataformas mais maduras, mais consolidadas, não têm esse
essa possibilidade, e a gente continua. A gente já criou um formato, esse daqui é o segundo, a gente já tem ideia para criar um terceiro formato que, de novo, alia a produção de conteúdo qualificado, alia com as características que são características nativas da plataforma e pluga isso com necessidades de negócio dos nossos clientes para a gente conseguir fazer com que essa máquina gire, né? A gente quer dar sustentabilidade por ecossistema. E é isso que o Quai prioriza como plataforma e a gente vai continuar fazendo. Então, de novo, convido vocês, é só procurar Cartão Elo dentro do Quai. Vão ser 15 minutos que vocês vão me agradecer depois. É divertidíssimo, é leve, tem sátira. E assim, essa é uma outra coisa, né? A produção ela mistura o amadorismo com a sátira de uma forma tão leve, tão bacana, que isso, de novo, gera mais engajamento, aproxima você muito mais da marca e da própria peça do que se você fosse fazer uma coisa super stage, fechando a Avenida Paulista, etc. Acho que essa é a nova era da publicidade no futuro, e eu não tenho dúvida de que quem se preparar para esse tipo de iniciativa vai estar muito mais preparado para o futuro do que na era do Mad Men lá, um homem de terno e gravata, fumando cigarro e tomando uísque. Então é isso, galera. Obrigado mais uma vez, obrigado, Festap, pela oportunidade. Espero que tenha levado algum conhecimento para vocês. E a gente está de portas abertas aí, se alguém tiver alguma pergunta, precisar conversar, ou quiser saber um pouquinho mais sobre como é a jornada do Quai. Obrigado, galera. Gente, obrigado, né, pela disposição de vocês, né, esclarecedor. Pessoal, a gente vai abrir um momento para algumas perguntas, né, para quem quiser, né, continuar batendo um papo com a gente aqui. Para quem, né, segura o celular ainda, não começa a gravar seu vídeo. Calma aí um pouquinho, deixa a gente terminar. Perguntas? Oi, bom dia. Eu queria saber qual que é a forma mais ágil e real de conseguir monetizar dentro da plataforma. Ou se é possível. Como criador de conteúdo? Isso. Vou deixar a Amanda e a Erika falarem. Bom, vamos lá. A gente tem alguns programas de incentivo de criadores, e aí a gente trabalha com algumas agências parceiras para esses criadores. E aí, assim, basicamente o programa ele remunera de acordo com performance, tá? E aí, um outro formato que a gente também tem em parceria aí com um comercial, onde esses como chama? Leque de criadores, a gente tem ele sempre na manga para indicar para projetos comerciais, como foi o caso de Elo e outros formatos que a gente tem aí na casa. Então, são as duas maneiras ali de monetizar dentro da plataforma. Acho que tem uma terceira forma que talvez ainda não esteja no radar assim, mainstream, mas nós temos a ferramenta de live streaming, e nessa ferramenta de live streaming tem uma feature de gorjeta. Então, se você faz uma live que o seu público gosta muito e ele quer te apoiar de alguma maneira, ele pode te dar uma gorjeta também. Então, a gente tem já criadores tendo uma boa monetização dessa forma. E você entra online, né? Você entra no seu vídeo live e você começa a ou falar sobre um assunto, ou demonstrar um produto, enfim, fazer alguma coisa. Esse é um formato que tem crescido bastante em popularidade na plataforma. Eu tenho algumas perguntas. Para Claro. começar, eu queria saber qual que é o público-alvo de vocês, porque eu vi que abrange bastante coisa. Legal. E tipo de um para outro. Como que seria? Tá, a gente gosta de falar que o Quai é a cara do Brasil, justamente porque a nossa distribuição demográfica, geográfica e de interesses, ela é muito aberta, ela é muito democrática, até diferente até de algumas outras plataformas. A gente tem uma penetração em população total ativa no Nordeste e no Norte que é acima de algumas outras plataformas de mídia. Vocês viram que mesmo a divisão de gênero ela é muito equilibrada, é muito próxima. Normalmente, algumas plataformas digitais chegam a ter 70%, 75% de público feminino. A gente está mais próximo aí de um 55%, 45%. E quando a gente fala de interesses, como a nossa plataforma é uma plataforma e a gente prioriza, todos os nossos esforços são para trazer uma audiência mais adulta, a gente tem uma abrangência grande de assuntos que são assuntos mais pertinentes para essa audiência. Então, notícias, humor, life hacks, esses são assuntos que têm predominância dentro da plataforma.
Entendi. E daí você comentou de ser uma coisa mais adulta, mas vocês fizeram telemarketing, o telemarketing não, desculpa, o telekawaii. Pode falar kawaii, pode falar kawaii. Tudo bem, tá tudo O bem. Telequai, justamente também vendo que tem um público muito infantil nisso, porque a gente viu, parecia muito com a questão do carrossel, a novela do drama. É para uma coisa, é para um público mais novo isso, não é? Olha, eu vou deixar as meninas falarem aqui, mas eu lembro de Carrossel já há uns 20 anos atrás. Então, ele até traz memórias legais, mas não necessariamente é para o público mais infantil. Mas pode falar, Amanda e Érica. Eu acho que a Érica é a melhor pessoa para falar de Telequai, mas só queria dizer, por exemplo, você pegou um exemplo que eu achei bem particular, que foi o Telequai com o SBT. Na verdade, todo o Telequai que a gente tinha até então era bem no formato novela, com situações universais, que qualquer pessoa se identifica, muitas situações de injustiça, então que as pessoas vão lá comentar porque elas acham injusto aquele conteúdo, aquele começo, e querem saber o final, querem ter a reviravolta. Então, não era um conteúdo necessariamente infanto-juvenil. Quando a gente fez a parceria com o SBT, foi tentar mesmo fazer uma aproximação para esse público, até para diversificar o catálogo que a gente tinha até então. Então, acho que esse é o primeiro case voltado para esse público. Eu acho que é isso mesmo, e é o que a gente já falou aqui, assim, é uma plataforma aberta, uma plataforma que tem conteúdo para todos os tipos de pessoas, todas as idades, todos os gêneros e tudo mais. Então, acho que, apesar da gente ter um perfil de audiência mais velho, não impede que a gente trabalhe para um público mais jovem, como é o caso do Poliana, mas que, se vocês assistirem a história inteira, né, os 18 episódios, ela tem essa narrativa do Telequai que vai funcionar também para quem é mais velho, para o público mais velho. Acho que é essa diversidade mesmo que a gente está procurando dentro da plataforma. E uma coisa que acontece é a gente também tentar, ao longo das atividades daquela semana, buscar nichos e idades e faixas diferentes. Por exemplo, em música, essa semana a gente tem uma ação com o Péricles tocando Super Fantástico para o Dia das Crianças, que é uma coisa que mexe com a memória de quem nasceu nos 70, 80. Mas, na mesma semana, a gente tem uma ação do videoclipe da música nova do Lennon, que é um artista de trap super jovem, que está sendo colocado agora numa exposição maior de mercado. Então, a gente entende a fortaleza da região Norte-Nordeste, do público que tem mais de 25 anos, mas nós, como gestores de conteúdo, tentamos levar uma abrangência, uma diversidade maior possível do ponto de vista regional, etário, etc. Nós temos um tempinho, tem 2 perguntas, né? Se eu não me engano, está lá o microfone, e depois na frente aí nós paramos, tá bom? Eu sou o Felipe, da Unitoledo de Araçatuba, estudante de PP. A minha pergunta é um pouco mais relacionada à parte de concorrência mesmo, porque a gente acabou de ter uma palestra nessa sala com a diretora do CONAR, que até falou um pouco sobre propaganda entre concorrentes. E aí o que eu queria perguntar para vocês é como que o Quai lida realmente com a competição e se é que ela realmente existe contra o TikTok ou se ela é potencializada pelo público e se ela existe, quais as maneiras que vocês têm para atrair o público para o Quai, visto que tem uma certa... o TikTok é muito bem visto pelo grande público. Como que vocês levam esse público para o Quai? A gente... E essa é uma... Apesar das plataformas elas terem uma quantidade de similaridades grande, a gente tem uma quantidade de uma audiência que não é a mesma. A gente tem hoje 50% de overlap de audiência só. Então, 50% das pessoas que você atinge usando o Quai, você não conseguiria atingir usando o TikTok, por exemplo. E as plataformas, elas são plataformas que têm, de novo, elas estão focadas elas têm a mesma forma de operar, mas elas têm propostas diferentes. O TikTok ele tem uma proposta muito mais
celebridade, uma proposta mais staged, sabe? Uma proposta muito mais... enfim, eu trabalhei no Facebook, trabalhei no TikTok também, antes de trabalhar no Quai. Então, o Facebook, por exemplo, né, o Instagram hoje, você se produz. É o retrato da sua vida produzida, né? Ninguém tira uma foto para o Instagram que você não está na frente da piscina com champanhe, olhando com fundo de tela verde, não sei o que, glamour, pilim-pim-pim voando. No Quai, a gente prioriza uma coisa muito mais autêntica. A gente quer o retrato da sua vida no dia a dia. E a gente percebe que outras plataformas têm seguido muito mais esse caminho da vida produzida do que da vida autêntica. Então, acho que essas são duas formas diferentes. Quem quer se expressar de uma forma autêntica, procura o Quai. Quem quer se expressar, quem quer encontrar um espaço seguro para se expressar, onde você não vai ser julgado, onde você não vai ser... Você procura o Quai. Então, hoje, esses são os principais valores que a gente tem. A gente olha muito para essas questões. Desculpa, Paulinho, falei em cima de você, mas é só para complementar também, eu acho que assim, o ecossistema de conteúdo, o ecossistema de influenciadores, ele é muito dinâmico, né? A gente vê surgimento de plataformas a cada dia, de formato de conteúdos diferentes. Eu acho que cada plataforma vai achar o seu DNA, a sua forma de trabalhar. Os criadores também vão achar suas formas de trabalhar em cada plataforma. Acho que é isso que o Paulinho falou, sabe? Igual que a gente mostrou aqui de Telequai. Foi um nicho que a gente achou para trabalhar dentro da nossa plataforma e que funciona, que dá muito certo, e que tem criadores que nos procuram. E que é só do Quai, né? Que é só no Quai, exatamente. E eu, Érica, particularmente falando, nem acredito na exclusividade de conteúdo para uma plataforma. Eu acho que não. Eu acho que você tem que soltar, né? Falando na voz do influenciador, assim, de quem produz conteúdo. Tem que estar por aí. Eu acho que o desafio de quem produz conteúdo é justamente conseguir achar esse formato que funciona em cada plataforma, como o Paulinho estava falando, entendeu? Se você vai trabalhar no Quai, você tem que entender a audiência do Quai para ter o melhor resultado ali. Se você vai trabalhar em outras plataformas, você precisa achar o formato dessas outras plataformas. Eu acho que tem espaço para todo mundo aí. A gente vai para a última pergunta, e é bem debate. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para... Bom dia, gente. Eu sou o Renan, sou estudante de jornalismo. No começo da apresentação, vocês falaram que o Quai ele tem diversos setores, música, esporte, e chegou a falar da apuração dos votos no primeiro turno, que me veio uma curiosidade. Como o Quai, os vídeos têm esses 3 segundos que você precisa captar quem está vendo, as fake news também são assim. Eu queria saber se o aplicativo ele tem uma segurança, um controle sobre isso, se ele pesquisa e ele tem uma diretriz, alguma política em volta disso. Tem, com certeza. Na verdade, fake news é um tema sensível, acho que para todas as plataformas, principalmente nesse momento e nesse ano. Mas a gente tomou uma série de medidas e iniciativas pensando no período eleitoral. Primeiro de tudo, a gente fez um MOU, a gente assinou um MOU com o TSE. Então, o TSE é um parceiro que está com a gente desde o início, bem antes do calendário eleitoral mesmo. Então, a gente planejou o ano junto com o TSE. Nós fizemos uma série de iniciativas com o TSE para tirar dúvidas dos usuários. A gente fez uma página especial só com informação de como buscar informação sobre o processo eleitoral. Além de toda essa parceria com o TSE, nós também fizemos workshops com os criadores e redes cordiais para alertar sobre fake news e como eles poderiam passar conteúdos fidedignos. E, assim, a gente fez uma parceria com uma série de parceiros de notícias, então, CNN, Band, G1, todos eles para trazer fontes confiáveis para dentro do aplicativo. E, além de toda essa iniciativa de conteúdo, nós também temos uma operação de moderação. Então, que também tem, dentro dessa operação de moderação, nós temos uma parceria com a Aos Fatos para checagem de fake news também. Então, Aos Fatos é nosso parceiro. Toda vez que alguém denuncia algum vídeo, ele passa pela moderação, ele passa por uma checagem. Nós temos tanto essa checagem ativa, como também a partir das denúncias dos próprios usuários, né? Se você entrar agora no Quai, você vai perceber que tem também uma página que trata com tudo que tem sobre as eleições, e a gente tem um time específico que trata das relações com o TSE e com as ações governamentais. Tem uma vertical que cuida só disso. Gente, obrigado, Érica, Amanda, Fabrício, Paulo, obrigado ao Quai. Obrigado, gente, pela participação. Encerramos esse bloco. E, Lupe, e aí, pessoal da Collab? Já fez seu vídeo curto hoje? Como é que tá aí?
Fabinho, vídeo curto não rola, porque olha o shape. Não, rola o vídeo, mas não rola a dancinha. Senão fazer a dança da pera. Olha o shape. Lupe, acho que dá pra gente tentar fazer um videozinho, né? Dá. Videozinho Mas ainda só uma dancinha assim e tal. Lucas, você tá bem? Ah, eu tô ótimo. Não? Lucas Bundiara, sabe quem é o Lucas Bundiara? Aqui da SPM, tá dando um trato aqui, tá dando um rolê, fazendo um puta trampo junto com a galera aqui também. Me fala um pouco sobre o que vocês estão fazendo. Que ano? Você já tá, eu sou pela Renata, que já está garantido. Assim, a nossa professora Renata Alcalde, maravilhosa, que é diretora da PP. Hoje eu posso zoar ela, baixinha, porque não preciso mais de nota. Né? Mas é uma pessoa incrível que convidou a gente, convidou toda a nossa equipe da SPM. Nós somos do segundo período, ainda somos novos dentro da faculdade, mas ela convidou a gente para fazer a cobertura de todos os vídeos aqui do Festap. Estamos aqui fazendo entrevistas, perguntando perguntas muito profundas para todos os Aliás, vocês estão entrevistando todo mundo, né? Todo mundo. Acho que eu estou recebendo uma informação aqui. Vai precisar de nota? Ih, vai precisar de nota, cara. Gente, meu grupo aqui, nosso grupo tá todo aqui atrás. A gente vai precisar de nota e ferrou. Cara, vai lá, daqui a pouco a gente fala mais ao vivo. Fechou. Obrigado, viu, Luquinhas? Valeu, Lupi. Beleza, Adão, venha pra cá. Lucas, empresta esse microfone, venha pra cá. Com quem a gente... Hã? Vamos trocar de lado, pronto, vamos trocar de lado. Olha, o Adão. Adão, nós estamos ao vivo, Adãozinho. Esse é o Adão Casares. Adãozinho, você faz vídeo curto? Com muita vergonha. Não, então vem aqui. Vamos falar com quem sabe sobre esse conteúdo. Você tá bom? A gente tava falando sobre fazer vídeo curto e tal. Eu falei assim, eu só não faço dancinha porque não vai dar audiência. O vídeo curto ele é um tanto mais do que as dancinhas. Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer conteúdos como esse agora. Exatamente. A gente pode fazer esse recorte aqui agora e transformar numa vídeo curto. Você cria o seu canal no Quai, o canal da app e a gente manda os conteúdos pra lá. Fabrício, lógico que a gente começou com uma brincadeira, né, da dancinha e vai muito mais, né? A gente vê muitas marcas hoje fazendo grandes conteúdos dentro da plataforma. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também aí sobre o bate-papo que a gente acabou de curtir. Inclusive, vocês estavam ao vivo aí pro nosso canal do YouTube. Que bom. Não, a gente tem uma... Primeiro, obrigado em nome do Quai pelo convite. A gente tem muito interesse em mostrar isso e mostrar uma plataforma que tem a cara de um Brasil diverso, real, e que tem conteúdos que marcas muito interessantes podem aplicar para a plataforma. A gente colocou exemplos agora de ações nativas do Quai, como o Telequai, que são as nossas mini-novelas. Uma ação que a gente fez agora com o Porta dos Fundos, com a L, com a MAP. Tem coisas bem legais. Cara, eu tenho acompanhado muito essas novelas, de verdade. Eu sou um usuário Quai. Eu ainda vou fazer meus conteúdos lá, mas assim, eu tenho acompanhado muito essas novelas. A molecada tá botando pra quebrar, fazendo bastante conteúdo. Tem conteúdo muito interessante. A gente já tem personagens que são gigantes na plataforma, Marquelli, outros canais. Tem canais aí com 3 milhões, 5 milhões de usuários presentes e seguindo. E tem todo esse conteúdo criado pelo criador comum e que a gente consegue dar uma visibilidade muito interessante numa plataforma que hoje tem 45 milhões de usuários no Brasil. Adão Casares. Então, olha só. Primeiro, valeu, porque eu aprendi a falar o nome da empresa agora. Exato. Tá? Porque estávamos eu e o Lupe com essa dúvida. Ter a cara do Brasil também significa ter todos os sotaques e o jeito de se expressar. Então, a gente chama, o nome oficial é Quai, mas a gente aceita Kawai, Kawai, etc. Tá tudo funcionando legal. Eu tava lendo vocês, de certa forma, com uma comparação apenas, né? Você hoje é uma Rede Globo, né? Você tem o artista, que é quem entra lá, você produz, edita e ainda paga por isso? Na verdade, a gente tem umas parcerias com os criadores que, dependendo da performance, a gente tem uma remuneração para aqueles criadores e existem outras possibilidades de monetização no campo publicitário de cada canal também. Você falando em monetização, eu tenho certeza que é por isso que o Lupe vai entrar lá, tá? Você tá preparado para fazer o seu canal acontecer e a gente pode fazer uma parceria de conteúdo divertido e sério e informativo. Não, tranquilo.
Porque material não falta. O Lupe dirige, é sócio proprietário. Quem manda é a mulher dele, mas é a Compasso Collab, né? Então a gente tem uma série de gravações de podcast, mas eu queria gravar o making-off do podcast. Olha só, eu né? acho que E vai ter o muito, canal. Os conteúdos em backstage, em making-off, etc., vão muito bem no Quai também. Maravilha. A gente tem uma... Nós estamos falando aqui também para estudante, você percebeu, você está aqui. É o teu primeiro Festap? Eu acho que sim. É que você tem pouco evento, né? E porque aconteceu em outras entidades também. Eu acho que eu já participei de um na FAAP há um tempo atrás, falando só sobre música. Ah, legal. A moçada já está mais do que os nativos, os digital natives já estão mais do que acostumados com vídeos curtos, com toda essa dinâmica e tal. Mas eu tenho visto cada vez mais pessoas de outras idades, até de outras faixas, entrando, se divertindo muito e criando conteúdos bem legais dentro da plataforma. Isso é uma posição muito interessante. O Quai, ele é uma plataforma que tem a maioria do seu público com mais de 25 anos e tem muito público com mais de 35, etc. Então isso é muito importante. A gente tem essa diferença etária para as plataformas. Eu acho que é uma coisa que o Quai rompe muito. Tem muita gente com mais que 30, 40 trabalhando e fazendo conteúdos interessantíssimos para o Quai também, mostrando seu dia a dia, com performances artísticas, com criação de conteúdos, as próprias novelas também. Tem uma coisa bem interessante com esse público que tem mais de 25, 30 anos. Vamos fazer o canal da PP no Quai. Estamos devendo essa. Estamos se cumprimentando ao vivo, hein? Cadê o presida? Fabrício. Tá ali para ver, ó. Fabrício. O canal da PP no Quai. O canal da PP no Quai. E já fazer a coisa acontecer de maneira melhor para Ó, Fabrício. vocês lá. O presida tá ali, ó. Ele aprovou, ele aprovou. Vamos fazer? Aprovou. Fabrício, muito obrigado pela tua paciência e generosidade. E obrigado aí, junto com as meninas, com a Amanda Nogueira e com a Erika Dias, de trazer todo esse conteúdo pra gente, compartilhar isso. É muito importante para quem tá começando agora e para quem já tá no rolê igual a gente aí. Exatamente. As meninas botaram na fogueira para fazer aqui esse final com vocês, mas vocês poderão ver aí que a gente tem um time muito bom à frente do Quai no Brasil e a gente está pronto para receber vocês. Legal, muito bom. Valeu. Fabrício, obrigado. A gente continua ao vivo aqui. Prazer Daqui a pouquinho a gente tem mais uma palestra com o Gil Jardelli da Quinta Era ali no palco ao vivo. Mas antes disso, a gente vai conversar com uma moça que também é parceira da APP, que há poucos dias a gente acabou encontrando com ela, inclusive numa premiação da APP, no Prêmio de Contribuição Profissional, Ana Cortá. E aí, tudo bem? Eu tô ótimo, Ana. Obrigado por atender a gente. Você acabou de falar... A gente está sempre lembrando, Ana, que nós estamos com 3 auditórios aqui rodando simultaneamente. Você acabou de falar no auditório vermelho lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre tua palestra, sobre o teu contato com o pessoal e a tua experiência aqui no Festap. Então, eu falei agora a respeito de diversidade, equidade e inclusão. E a discussão que a gente estava tendo era sobre de que forma é ou não é a alma dos negócios, né? Que é a grande questão. Então, eu passei esse período esses 50 minutos de palestra, explicando para as pessoas o que significa trabalhar com o conceito de diversidade, equidade e inclusão, considerando a situação de desigualdade e a forma como as empresas ainda estão estruturadas para pensar que elas estão a serviço unicamente da construção de um lucro profissionista e não a serviço de todos os stakeholders e a serviço da construção e influenciando a construção social. Porque hoje ainda é uma coisa difícil para as pessoas, espero que não por muito tempo, mas ainda é uma coisa difícil para as pessoas entender que é possível construir lucro enquanto se constrói saúde, enquanto se constrói valores positivos e se impacta a sociedade de uma forma positiva. Então a conversa foi muito nessa direção. Canadão. Ana, eu tive o prazer, cheguei junto com a Ana, agora que eu estou percebendo, né? Mas mais do que uma pergunta, eu estava no prêmio Garra do Galo da PP e quando estava na parte de cima, quando você falou, eu falei, nossa, que bom eu estar aqui escutando essa mulher. Muito obrigado pelas suas palavras daquele dia. Muito obrigada a você, muito gentil da sua parte. Muito bom, muito forte, muito gostoso ouvir aquilo. Eu acho que
você está citando o prêmio da PP. Acho que no prêmio da PP eu repeti aqui hoje para os meninos. Meninos é ótimo, né? Eu repeti para os profissionais e para os futuros profissionais que estavam lá sentados na sala o quanto a gente realmente vem de uma lógica onde a gente é ensinado que a gente precisa se ver como igual. A gente é ensinado que nós somos todos iguais, quando, na verdade, nós não somos. Nós temos questões que nos unem, que, inclusive, nós estamos precisando nos lembrar dela, quais são as questões que nos unem, e trabalhar juntos por aquilo que nos une. Mas a gente tem que trabalhar juntos por aquilo que nos une, dando conta de perceber as nossas diferenças. Porque quando a gente percebe as nossas diferenças, nós vamos ser capazes de entregar, de oferecer um conjunto de ferramentas, um conjunto de repertório para as pessoas, entendendo que elas não estudaram todas no Santas, que elas não estudaram todas no Dante, que elas não estudaram todas na ISPM, na FGV, que elas não nasceram todas em São Paulo. Nós vamos dar conta de entender que, às vezes, você precisa dar uma escada um pouco mais alta para algumas pessoas do que outras pessoas, para que essa jornada não seja tão tóxica, né? Quando você falou, a gente aprendeu a dizer assim, somos todos iguais, e é verdade, né? Na verdade, isso mascarou por muito tempo, né, Ana? Essas realidades que a gente tem visto mais hoje por conta de rede social e tal. A pergunta que eu te faço é, como a gente tem visto muitas coisas, e muitas são até doloridas, assim, que a gente percebe aí nas redes, em outros lugares, você acha que estas dores que estão surgindo, tanto das pessoas que se mostram ali preconceituosas e totalmente fora de contexto, você acha que isso, de uma certa forma, está fazendo com que a gente entenda, falar, tá vendo? O exemplo é aquele ali, viu? Aquilo ali não se deve fazer, é isso que eu estou tentando explicar. É mais ou menos isso. Eu acho, eu agradeço muito o tempo que nós estamos vivendo, sabe? Sim, a todas as deusas que, de alguma maneira, controlam esse tempo. Eu acredito muito no tempo que a gente está vivendo, porque o tempo que a gente está vivendo, ele está tornando visível. Então, se você pensar, a tecnologia, eu estava até rindo a hora que eu estava saindo da sala, porque eu saí da sala vermelha e entrou muita gente, aí eu comentei com a Gabriela, que estava do meu lado, eu falei, o que vai ter aqui agora? Ela falou, uma palestra sobre metaverso. Eu falei assim, ok, entendo. Ainda, a tecnologia ainda atrai mais as pessoas do que as discussões humanas. Quando, na verdade, porque a sala ficou muito mais cheia na reunião de metaverso, na hora do metaverso, do que na hora que eu estava falando a respeito de diversidade e equidade. Não, a gente usou a tecnologia eu entendo a tecnologia como uma forma de hackeamento. Existia uma lógica dominante, uma narrativa dominante, uma visão dominante a respeito do mundo, que, de repente, a tecnologia hackeou e tornou visível um número muito maior de pessoas, né? Permitiu que um número muito maior de pessoas usasse a sua voz, porque eles já tinham voz, né? Todos nós temos voz, mas permitiu que essa voz fosse usada e atingir e criasse a sua própria audiência. Então, essas questões todas que estão expostas, elas são questões desse tempo que geram um estranhamento nesse tempo. Elas não vão gerar estranhamento para sempre. Sim. Elas geram estranhamento nesse tempo. E elas têm condição de nos fazer lembrar que momento é esse. Esse é um momento de transição. Nós temos que aprender a lidar com o tempo da transição. O que significa lidar com o tempo da transição? Escutar mais, dialogar mais, ter mais generosidade, principalmente escutar mais, ter mais generosidade, entender que algumas coisas têm o seu tempo. O tempo da transição pede perfis específicos e nós temos que aprender o que é necessário para fazer com que a gente saia do lugar onde a gente está e chegue num lugar melhor. Ana Cortá, muito obrigado por falar com a gente. Quem quiser te achar, fala assim, eu quero falar com a Ana, como é que eu faço? Arroba Ana Cortá em todos os lugares, CORTAT, em absolutamente todos os lugares. Eu sou uma pessoa que responde, eu só demoro. Bacana. Ana Cortá falou ao vivo com a gente aqui. E Adão, agora nós vamos lá pro palco com o Fabinho, acho que o Luiz está lá também. É isso aí, ao vivo pro nosso palco, para mais uma palestra, mais um bate-papo ao vivo aqui.